Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu quero falar um pouco com vocês sobre a incredulidade. O que significa incredulidade? Incredulidade é um sentimento a qual as pessoas sentem o fato de não acreditar. É uma pessoa que não tem fé. É uma pessoa que é ateu, ou seja, uma pessoa que não se deixa convencer facilmente por qualquer coisa. Então, uma pessoa que não tem fé é uma pessoa que não pode agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, tenha fé, que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Onde está escrito isso? Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. E se a gente ver mais adiante, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 6 ao 8, vai falar sobre a dúvida, né? Que a pessoa duvidando, ela é como uma onda do mar, né? Que vem com muita força, mas depois ela retorna ao lugar de origem. Então ela nunca vai ficar firme, constante. É uma pessoa que sempre está duvidando, com incertezas, né? Com pensamentos contrários, né? Aquilo a qual ela começa a crer e depois ela desacredita. Então assim, sempre ela vai estar duvidando da palavra ou do poder de Deus na sua vida ou na vida de alguém. E a Bíblia diz que essa pessoa, ela não recebe nada. Se você ver lá nos versículos adiante, né, em Tiago capítulo 1, vai ver que essa pessoa não recebe nada. Não pense tal que vai receber nada da parte de Deus. Não é? Então assim, a fé é algo muito difícil, a qual o homem ele fica separado. Ele não pode agradar a Deus. Não é necessário que ele creia, que ele acredite, que ele ponha a sua confiança no Senhor. Lá em Mateus capítulo 17, do versículo 17 ao 20, vai falar sobre a geração incrédula. Quando Jesus ele estava com seus discípulos e os seus discípulos foram expulsar o mal de um jovem, de um menino, a qual o adversário ou a enfermidade jogava ele na água, jogava ele no fogo para tentar matá-lo. Mas ali os discípulos não conseguiram expulsar o mal daquele menino. Então o pai chega diante de Jesus Cristo e fala: Senhor, se tu podes curá-lo, então cura-o. Não é? Foi mais ou menos isso que ele disse. E o Senhor, ele ficou aborrecido, posso dizer assim, porque eles não estavam crendo. Então Jesus ele disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? Ou seja, ficar dividido, ficar pensando, será? Por quê? Como será? Será que acontece? Será que é verdade? Então sempre as pessoas têm essa incredulidade. E a Bíblia fala que Jesus chamou de geração incrédula e perversa. Aí por que irmã incrédula? Por que perversa? Incrédula porque não crê, porque duvida. E perversa porque faz questão de duvidar, de interrogar, de questionar. Então é uma pessoa que não se deixa facilmente acreditar em alguma coisa. Então o Senhor, né, falou assim e depois ele foi ao Pai e respondeu ao Pai assim: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E ali o Pai, ele respondeu para o Senhor: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Olha, ele quis dizer: Senhor, eu creio, mas me ajuda a crer como o Senhor faz. Que o Senhor é o Deus que faz. Que o Senhor é o Deus que opera milagres e maravilha. Ele foi sincero diante de Deus. Então se você, se eu, se nós temos alguma incredulidade,
temos alguma falta de fé, de confiança no Senhor, então ore feito esse homem disse. Como ele disse: Senhor, ajuda na minha incredulidade. Senhor, tira a falta de confiança, tira a falta de fé, me ajuda a crer, né? Me dá experiências para que eu possa crer mais, para que eu possa depositar minha confiança e glorificar a Ti, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E se a gente ver mais adiante, a gente observa, não é, que glória seja dada ao nome do Senhor, que o Senhor diz que a fé, ela é tão forte a ponto de, se nós cremos e dissermos a este monte, transporta-te para o meio dos mares, então acontecerá. Então, seja qual for o problema, seja qual for a dificuldade, seja qual for a barreira, se eu tivermos fé, né? Seja qual for o tamanho desta fé, ele diz que nós vamos ordenar pela fé no nome de Jesus, e isso vai acontecer, isso vai se suceder. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. E aqui a gente vê também quando Tomé, ele passou a viver com Jesus, ele viu os milagres que Jesus fez. Gente, acontece isso tanto às vezes conosco. A gente vê Deus operar, a gente vê Deus salvar, a gente vê Deus batizar com o Espírito Santo, a gente vê Deus trabalhar de forma sobrenatural. Mas há um momento a qual a gente tem uma dificuldade ou tem algo que nos deixa triste ou nos deixa confuso. Aí a gente vai começar a duvidar. E aí o espírito da incredulidade, o sentimento da incredulidade, ele entra, não é? A qual Tomé, ele fez isso. Quando, não é, Jesus, ele foi crucificado, não é? Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia. E ali, quando ele foi ter com os discípulos, que ele fez a promessa, louvado seja o nome do Senhor. E ali, glória a Deus, Tomé, ele não acreditou. Ele disse, só acreditava se ele tocasse nas mãos de Jesus e visse, né, aqueles furos dos pregos, dos cravos, né? E ali o Senhor, ele respondeu para Tomé, Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Então, a incredulidade afasta o homem de Deus. A incredulidade deixa o Senhor triste com os homens. Então é algo a qual o Senhor não se agrada. E para que o homem venha agradar a Deus, é necessário que ele creia, acredite, confie. E se não consegue confiar, então abra o seu coração e diga para o Senhor, me ajuda a crer. Me ajuda, Senhor, a confiar. Me ajuda a não duvidar. Não é? Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao Senhor Jesus para todo sempre. Porque, irmãos, lá em Mateus capítulo 13, a gente vê aqui, versículo 52 ao 58, né? Ele fala sobre a incredulidade. Ele diz que por causa da incredulidade do povo de Deus, ele não fez mais milagres. Vê só, acontece isso hoje em dia, acontece, irmãs. Acontece, irmãos. Acontece de, às vezes, a pessoa ser tão incrédula, duvidar tanto, que afasta a presença de Deus. Deus, ele fica triste, ele se afasta, porque foi assim naqueles tempos. O Senhor se afastou. O Senhor se afastou. O Senhor saía daquelas cidades que não estavam crendo no seu poder. Porque entristece. Ora, se eu estou falando algo para você, que sou humana, né, e digo, aconteceu isso e isso, e a pessoa começar a duvidar e dizer, indagar e dizer, não, isso não é verdade, isso é mentira, eu não acredito. E ali você vai se entristecer e você vai ficar pasmado com aquela situação, a qual aquela pessoa não está depositando a confiança em você. Então a mesma coisa é o nosso Deus. Ele se afasta, ele não se agrada. Então é algo que Deus, ele não agrada no homem. A incredulidade, a falta de fé, a falta de confiança. Louvado seja Deus. A gente vê também aqui, né, em Mateus capítulo 12, versículo 25 ao 37, como diz a palavra, que o reino dividido contra si mesmo, ele não vai subsistir. Ou seja,
Se existe um reino, uma nação, que ela está estabelecida e eles começam a brigar entre si, então este reino, esta nação, ela não vai permanecer. Ela vai ser destruída, porque ela mesma se deixou se destruir. Ela mesma se destruiu. Então, se você começa a duvidar, se você não acredita, né, que Deus é Deus, como aqui os escribas e os fariseus, eles não estavam crendo e eles duvidaram, né, que Jesus expulsava os demônios pelo poder de Deus. Então Jesus disse isso: olha, uma nação dividida contra si mesma, ela não subsiste. Então, se Jesus expulsava os demônios por Belzebu, então é fato. O reino de Satanás, ele não ia subsistir, ele não ia permanecer. Então, não façam isso. Acreditem, creiam, depositem sua confiança, busquem a Deus, orem, falem com Ele, acreditem, não duvidem. Não faça feita a onda do mar, mas deposite sua total confiança. E se não tiver fé, peça a fé que Ele te dá. Ora, fala com Deus. É necessário que você converse, que você ore, que você converse com o teu Deus. Porque Ele disse que quem não é comigo é contra mim. E quem não ajunta, espalha. Seja você com o Senhor. Não espalhe, mas junte. Glorifique ao Senhor. Exalte o nome dEle. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus para todos sempre. Glória a Deus, porque a palavra do Senhor diz que aquele que pecar contra o pai, filho, ou seja, com quem for, se arrepender, será perdoado. Mas aquele que pecar contra o Espírito Santo de Deus não será perdoado. Porque o homem será condenado pelo que sai da sua boca, pelas suas palavras. É a palavra de Deus quem diz. Se você vê isso lá em Mateus capítulo 12, do 25 ao 37, você vai observar tudo isso, né, que está escrito na palavra de Deus. Então, medite a palavra, leia, acredite, confie e continue aí com esta fé inabalável. Louvado seja o nome do Senhor. A fé, aleluia, que tudo pode, que tudo crê, né? E nós temos um céu, né, pronto para nós morarmos com o Senhor. Deus abençoe e fiquem na paz, em nome de Jesus. Amém.